Eu tenho que começar a lição de hoje sorrindo. Não tem outro jeito. Por que que eu estou sorrindo? Que tipo de homem é esse? É a pergunta que não quer calar. Que tipo de pessoa era Paulo? Quando os demais enxergavam apenas correntes, cadeias, grade, prisão, ele está enxergando oportunidades. Me fala uma coisa, como é que a gente pode ser como Paulo? Qual é o segredo que Paulo carrega consigo? Porque os filipenses enviam Epafrodito para verificar qual era a situação do Paulo, para ver o que ele estava precisando, o sofrimento dele, se estava deprimido, quais as necessidades físicas que ele tinha. E quando eles voltam, o relatório é assim, estarrecedor. Que relatório é esse? O que Paulo carrega consigo que a gente precisa aprender? Eu quero ensinar isso para você hoje na lição, não saia daí. Hoje é terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. E carrego no rosto hoje um sorriso de felicidade, porque a lição me ensina muito, muito hoje. Se eu fosse você, eu ficaria até o final, porque tem coisa preciosa para você ter uma mudança total na sua maneira de agir diante das dificuldades. Muito bem, eu quero te pedir um favor. Também eu quero agradecer os amigos que já se inscreveram no nosso canal. Estamos aumentando gradativamente, não estamos indo numa velocidade astronômica, mas cada um de vocês que se inscreve, que indica o canal, que fala para mais um amigo, que curte o vídeo enquanto está assistindo, você está me ajudando e nos ajudando, porque esse canal é um canal de bênçãos, um canal para abençoar famílias e pessoas. Pois bem, falando na lição de hoje, eu lancei uma pergunta agora há pouco. Que tipo de homem é esse? Que tipo de pessoa era Paulo? Que Epafrodito vai lá para encorajá-lo e sai de lá encorajado. A igreja manda um representante para buscar saber os sofrimentos de Paulo e a igreja é alimentada pelo relatório, pela escrita, pela a fala do apóstolo Paulo. O que tinha Paulo que nós precisamos ter? Bom, a resposta é simples. Paulo tinha um discernimento espiritual à altura. E quer entender bem isso? Vai a Bíblia comigo aí. Pega a sua Bíblia agora e dá uma olhada aí em Filipenses, aqui no capítulo 1, 12 a 18. Esses 5, 6 versinhos resumem tudo o que a gente precisa aprender. Olha só. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Meu Deus, que coisa tinha acontecido? Ele tinha sido espancado, preso, injustiçado, estava acorrentado, mas ele não está olhando para as cadeias, ele está olhando para o progresso do Evangelho. Guarda bem essa palavra, progresso do Evangelho. Segunda coisa, verso 13. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Olha só, olha onde ele está chegando. Ele não chegou ali naquela prisão como um coitadinho, como muitas vezes a gente chega diante do sofrimento chorando, lamentando, ui, 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 ai, 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 Deus me abandonou, Deus não se importa comigo. Gente, olha aqui, o discernimento de Paulo e o caráter, a personalidade forte desse homem. A guarda pretoriana estava sendo evangelizada. Ou seja, era um homem que não deixava de falar do amor de Deus, mesmo nas horas mais negras da sua vida, de sofrimentos, de ataques. Não tem coisa mais preciosa do que isso. 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas,
ousam falar a palavra com mais coragem. Aqui está um outro ponto, um outro segredo. O que a gente faz quando alguém chora? O que a gente faz quando um líder está em apuros? O que a gente deve fazer quando a coisa está negra, está difícil? A gente deve sair para evangelizar com mais ousadia. Se prender um líder ou se prenderem um pastor, se calarem a boca de alguém, se o diabo vencer sobre algum ministro, porque volta e meia ele vence, alguns ministros saem do evangelho, adulteram, fazem coisas erradas, e alguns ficam revoltados, criticando a igreja e os ministérios, como há pouco tempo alguém andou criticando aí nas redes sociais, que os pastores são todos frouxos. Ô gente, não perde tempo com essas bobeiras, faz o que esses crentes aqui fizeram. Bom, o nosso líder foi atacado, nosso líder foi atingido, vamos falar do evangelho com mais ousadia, vamos agora enfrentar as forças do diabo. É isso que Paulo vê, é isso que significa discernimento espiritual. Mas o discernimento espiritual de Paulo vai mais além ainda. Pastor, mas o que tem agora então? Olha só, presta atenção. Vamos para o verso 15. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Olha que situação desastrosa. Alguns inimigos de Paulo, movidos e motivados pela inveja, pelo egoísmo, que a gente estudou sobre egoísmo ontem, eles acharam o seguinte: Paulo está preso, que ele fique lá muito tempo, porque agora nós temos liberdade para sair e falar do amor de Deus e proclamar e fazer o quê? O nosso próprio nome. Essa era a motivação. Estavam pregando, alguns pregando dessa maneira. E outros pregando por ousadia, por amor, como diz o verso 15, verso 16. O 15 e 16 fala dos que fazem por inveja. Estes o fazem por amor, sabendo que estão por inveja. E o 16 fala, há outros que fazem de boa vontade, o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. E agora, onde é que entra o discernimento de Paulo? Porque alguns deviam ter pensado assim, vamos fazer a coisa acontecer sem Paulo, para ele ficar lá na cadeia e sentir que ele não é o cara, que nós podemos fazer a diferença. E quem sabe, com essa intenção até a nível de inconsciente, estavam querendo dizer, a gente quer que ele sofra, enquanto a gente proclama o evangelho e a gente fica como as pessoas de relevância. E quando chega a notícia para Paulo, alguns estão pregando por egoísmo, por inveja, por interesses pessoais, enquanto tem outros que estão pregando por amor, que falam a verdade, pensando que podem defender o evangelho. O verso 17 ele diz, aqueles, porém, os que pregam por inveja, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar o meu sofrimento na prisão. Oh meu Deus, como eles estão enganados. Paulo está dizendo, pobre criaturas. E aí ele responde tudo isso, mas o que importa isso? Olha a maturidade, olha o nível de maturidade. Se você não tem esse tipo de maturidade espiritual, você roda a baiana, como diz o ditado. Você se desespera, você vai tirar satisfação, vai chamar representantes, a imprensa, sei lá o quê, para dizer, estou sendo injustiçado. Mas olha a maturidade espiritual de Paulo. O que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado. Seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso eu me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Gente, eu estou orando, eu estou sorrindo e orando, pedindo a Deus que me dê esse tipo de discernimento espiritual. Eu queria perguntar para você, você não acha que a gente está precisando de mais gente assim? Eu queria que você comentasse aí no nosso... no vídeo abaixo, na descrição, depois da descrição, o que você acha desse tipo de pessoa, de discernimento espiritual. E eu estou aqui, eu
estou orando a Deus, Senhor, me dá esse discernimento espiritual, me dá esse tipo de caráter, de personalidade. Meu Deus, como eu preciso disso. E você? A minha pergunta para você agora é: o que você está fazendo com os sofrimentos, com as lutas, com as dificuldades que surgem na sua vida? Eu espero que você possa ter captado a essência do que é um discernimento espiritual da pessoa que está ligada a Cristo. Você quer que eu ore por você nesse momento? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nos ajude a adquirir a maturidade espiritual tão necessária até a volta de Jesus, porque as coisas vão ficar difíceis. Irmãos vão trair irmãos, alguns vão se alegrar com a prisão de líderes, mas nós temos que ter a maturidade espiritual para pregar o Evangelho e se contentar com todas as circunstâncias. Dá essa bênção aos meus queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?